Olha, com alegria nós iniciamos mais um momento de fé aqui pela sua Rádio Grande FM, chegando até você por esta emissora e também pelos seus canais nas redes sociais, no YouTube, no Facebook. Você digita Rádio Grande FM, tanto pode acompanhar ao vivo quanto compartilhar este programa. Estamos fazendo algumas leituras em Atos dos Apóstolos, também para celebrarmos aí os 90 anos da chegada dos missionários a Dourados e deixar você convidado para as programações de 12 a 15 de abril, agora, esse fim de semana, nestas celebrações na Igreja Presbiteriana de Dourados, a Igreja Presbiteriana Independente de Dourados e também lá na Missão Evangélica Caiuá. O texto de Atos, capítulo 7, a partir do 54, diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração, rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, ele viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à sua destra, ou à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele e, lançando-o para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Esse texto nos mostra o apedrejamento do diácono da igreja primitiva, Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Ele foi morto logo no início da jornada da igreja cristã, foi o primeiro cristão morto por causa da sua fé em toda a história humana. O evangelho ainda era pregado apenas em Jerusalém, ainda não tinha se espalhado por toda a Judéia, Samaria, Galiléia, até os confins da terra. Estava começando, era o projeto inicial do evangelho e da pregação do evangelho em Jerusalém. Quando Estevão terminou de proclamar um longo discurso contando toda a história do povo de Israel, dos homens de Deus, dos profetas, de Abraão, de Moisés, e dizendo aos seus irmãos judeus que eles haviam matado os profetas que Deus lhes enviara, e da mesma forma mataram Jesus, o Filho de Deus que foi enviado. E quando Estevão terminou de falar estas coisas, a Bíblia diz que o rosto dele brilhava como um rosto de anjo. E aqueles que estavam à sua volta, em vez de crer na mensagem do evangelho que lhes era anunciada, eles endureceram os seus corações, eles se enfureceram na sua alma, rilhavam os dentes contra Estevão, e Estevão, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos aos céus, ele vê a glória de Deus, ele vê Jesus assentado à destra do trono de Deus, conforme a Bíblia registra que ele foi assunto aos céus, e o Filho do Homem ali é uma expressão de Jesus Cristo, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, no seu ministério de mediador dos homens, entre os homens e Deus, intercedendo, e ele então é apedrejado diante desta cena que ele mesmo enxerga, e ele diz: Senhor, não lhes imputes estes pecados. E foi ali morto e apedrejado. Estevão, primeiro mártir do cristianismo, morreu por sua fé, e muitos outros depois dele também morreram por sua fé. Mas é importante também vivermos pela nossa fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Que Deus te abençoe nesta manhã, que você possa viver pela fé em Cristo, o nosso Salvador. E você pode acompanhar estes programas
acessando Rádio Grande FM no Facebook e no YouTube e compartilhar a palavra de Deus. Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém.